Eu já matei um animal. Ei, se você gosta do conteúdo desse canal e quer me ver fazendo mais vídeos, considere me apoiar. Entra nesse link aqui que também tá na descrição pra saber mais. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostar dele, tá bom? Obrigado. O animal que eu matei foi um pombo. Eu vou contar essa história com bastante detalhe porque eu quero que vocês percebam como que funciona o especismo e eu quero também que vocês percebam como funcionava o especismo na minha cabeça naquela época. Então eu não vou saber as datas exatas, mas eu sei que quando eu era criança ainda, tinham muitos pombos que ficavam no telhado da minha casa. E meu pai pegou uma espingarda emprestada com um amigo dele, era uma espingarda de chumbinho, e ele matou alguns pombos ali. E a gente achava legal, achava maneiro, uma coisa meio de caça, sabe? E como a gente via meu pai fazendo, eu acho que não rolava um julgamento, tipo, será que isso é certo? Porque assim, pelo menos quando eu era criança, qualquer coisa que meu pai fizesse pra mim era certo, estava aprovado moralmente, ele era a pessoa mais correta do mundo, né? Isso impediu que a gente questionasse, eu e meus irmãos, que a gente questionasse a moralidade de matar aqueles pombos. Assim, meu pai matava eles, claro, não por prazer, mas sim porque os pombos fazem ninhos no telhado e os piolhos desses pombos podem trazer doenças graves pra gente. E eu nem pensei se existiriam outras soluções, se existiria uma outra forma de afastar esses pombos. Eu simplesmente achei que aquilo estava certo e que meu pai estava fazendo o que era correto mesmo, pensando na saúde de toda a família e tal. Então, beleza. Meu pai matou, eu não sei quantos, mas talvez uns 5 ou 7 pombos. E eles pararam de pousar no meu telhado. E eles passaram a pousar nos telhados dos vizinhos. Passaram-se alguns anos até que esses pombos voltassem a pousar no nosso telhado. Quando isso aconteceu, quando começou a ter um monte de pombo no nosso telhado, meu pai pegou outra arma com um amigo. Era uma pistola dessa vez, era uma pistola quando eu era pequeno. Eu imagino que a pistola era mais ou menos desse tamanho, mas eu já tinha, acho que uns 13 anos, talvez, ou 14. Não sei exatamente. O fato é que quando a gente era mais novo e meu pai pegou a espingarda, ele não deixava a gente atirar com a espingarda, porque era uma arma perigosa pra criança tão nova brincar. Mas essa pistola a gente já era um pouquinho mais velho, então a gente ficou brincando de atirar em alvo e tal. E acabou que eu era bom nisso, eu atirava nos alvos e eu acertava bem, assim. E isso meio que me deixou, pelo menos pra mim internamente, qualificado pra lidar com a ameaça, que eram os pombos em cima do telhado. E aí teve uma vez que eu tava em casa à tarde e eu vi uns pombos no telhado. E eu peguei essa arma e eu carreguei. E eu não sei se vocês já viram essas armas de chumbinho, pelo menos esse modelo que meu pai pegou emprestado. Você tem que abrir ela, colocar o chumbinho ali, fechar ela e aí depois você dispara. Então é um processo meio lento, meio longo. Mas enfim, eu vi os pombos em cima do telhado, carreguei a arma, fiquei ali, mirei com firmeza e dei um tiro. E aí eu acertei um deles. Eu sei que eu acertei ele porque ele não fugiu, ele não saiu correndo com barulho, com medo e tal. Então eu imagino que ele se machucou ali. E aí eu, de novo, carreguei a arma, coloquei mais um chumbinho, mirei e atirei no pombo. Dessa vez ele caiu do telhado, mas ele caiu meio que se debatendo assim, né? Então eu imagino que isso feriu ele muito mais. Bem, quando ele caiu no chão, eu falei, bem, talvez ele já esteja morto, né? Eu me aproximei e vi que ele ainda estava respirando. E eu fiquei meio triste, assim, caramba, que pesado, né? Eu acho que ele tá sofrendo agora. Mas enfim, eu vou acabar com o sofrimento dele. Eu coloquei mais, de novo, abri a arma de novo, coloquei mais um chumbinho, fechei e dei um tiro bem atrás da cabeça dele. Eu achei que ele ia morrer essa hora, mas ele não morreu. Ele começou a se debater, ele começou a mexer as asas e ele começou a dar meio que umas cambalhotas pra trás, assim, tipo, mexendo as asas e se debatendo, sabe? Então eu percebi ali que ele tava em uma dor, uma agonia tremenda e eu queria matar aquele pombo pra começar, mas eu não achei que eu ia ter que lidar com esse processo tão violento, sabe? E eu fiquei meio desesperado também porque a arma demorava pra carregar, então não era só dar um outro tiro, eu tinha que parar, abaixar, tipo, abrir a arma, colocar outro chumbinho, fechar, enquanto isso o pombo tava naquela agonia. Mas enfim, o último tiro, eu tenho certeza que ele morreu, ele parou de se mexer, parou de respirar. E eu também não tinha pensado em como que eu ia lidar com o corpo dele depois. Então era um corpo que tava ali sangrando, tava pingando gotas de sangue do rosto do pombo, sabe? Ele tinha tomado já 2 tiros na cabeça e no mínimo 2 que acertaram o corpo dele. Então foi uma experiência traumática pra mim. Foi uma experiência muito dolorida pra mim emocionalmente. Eu tive que pegar alguns sacos plásticos pra colocar ele dentro do saco plástico pra poder jogar fora. E assim, nada disso foi legal. Isso não foi bacana. E eu acho que quando eu relatei isso pro meu pai depois, quando ele chegou do trabalho, eu acho que ele percebeu também que não foi uma coisa legal, sabe? É engraçado que eu quis matar esse pombo
E se a gente expandir isso um pouquinho para a indústria dos abatedouros, por exemplo, a indústria do abate de frangos, ou de bois, ou de qualquer outro animal que seja, as pessoas que estão ali trabalhando, elas provavelmente não queriam estar ali, elas provavelmente queriam ter algum outro emprego. Ninguém, quando a professora fala, Joãozinho, o que você quer ser quando crescer? Ah, nossa, meu sonho é passar minha vida cortando o pescoço de frango no abatedouro, sabe? Tipo, então, quando a gente escolhe comprar esses itens, quando a gente escolhe comprar esses produtos, quando a gente escolhe pagar por um pedaço de um corpo de um animal, a gente também está escolhendo colocar algumas pessoas em uma posição de extremo sofrimento nessas indústrias. Então é engraçado que o PC Siqueira fez um vídeo recentemente falando: ah não, minha causa não é essa, minha causa é da saúde mental, minha causa é dos direitos humanos. Não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas é muito comum que as pessoas tenham problemas gravíssimos de saúde mental quando elas trabalham nesses abatedouros, sabe? E é muito comum que essas pessoas sejam escravas nessa indústria. A agropecuária é a indústria que mais escraviza pessoas no Brasil. Eu fico refletindo sobre essas coisas hoje em dia, sabe? E o tanto que isso me feriu naquela época emocionalmente. Eu fico pensando, caramba, como que esses trabalhadores não estão se sentindo hoje? Como que, tipo, eu tinha a escolha de simplesmente, eu nunca mais vou matar um pombo desse jeito. Eles não têm essa escolha, né? Eles precisam desse emprego, eles precisam do dinheiro. Eu tenho certeza que se eles tivessem dinheiro bastante, eles iam escolher qualquer outro emprego. Eles iam escolher estar em qualquer outro lugar, menos aquele ambiente completamente tóxico, sabe? E não só falando de saúde mental, mas de saúde física também, né? Quando você faz esses esforços repetitivos na indústria de desmonte, como é a do frango, por exemplo, que as carcaças chegam inteiras e elas saem desmontadas depois, tipo em pedaços de coxa, sobrecoxa, pés. Tem um documentário que chama Carne e Osso, que mostra de forma muito triste como que os trabalhadores dessa indústria sofrem problemas de, por exemplo, corte, acidente de trabalho, LER ou DORT, né? Ou esses problemas todos por esforços repetitivos, né? Movimentos repetitivos. E, tipo, em uma outra esfera ainda, analisando essa situação, eu também não parei de comer carne de frango nessa época, apesar de um pombo não ter diferença absolutamente nenhuma em termos de vontade de ter companhia, de ter carinho, sabe? De estar em liberdade. Então, talvez se nessa época eu tivesse sido questionado, ou eu tivesse me questionado eu mesmo sobre a moralidade de comer frangos e a moralidade de matar pombos, talvez eu tivesse feito essa conexão mais cedo, sabe? A Lu e Ponto também fez um vídeo recentemente falando sobre especismo e ela descreve de uma forma bem interessante como que funciona o especismo. Ela fala sobre ceias de Natal e, de novo, né, eu passei os próximos, depois de matar esse pombo, eu passei os próximos mais de 10 anos, com certeza, uns 15 anos, comendo animais, comendo aves todo o Natal. Da última vez que eu fui pro Natal em Brasília, que eu passei com a minha família e eu vi aquele frango enorme sendo mutilado ali mesmo, sabe? Que, cara, isso é muito triste, eu já não consigo mais passar por isso. Então, demorou muito pra eu realmente fazer essa conexão. E essa história do pombo é uma que ela ficou meio que escondida na minha cabeça por um bom tempo. E eu lembrava dela de tempos em tempos, mas é engraçado que eu nunca tive o ímpeto de contar essa história aqui no canal. E eu acho que ela ilustra tão bem o especismo, ela ilustra tão bem a nossa relação com outros animais. E tem um outro aspecto ainda dela que eu quero abordar aqui, que é o seguinte: pessoas boas fazem coisas ruins. Então, a gente não deve, por exemplo, olhar para o meu pai naquela situação e falar, nossa, que ser humano horrível. Ele estava matando aqueles pombos, será que ele não pensou em outras soluções para esse problema? Sabe? Que não envolvessem matar esses animais. E, tipo, eu tenho certeza que eu não era uma pessoa horrível também, eu não era uma pessoa ruim naquele momento. Eu só estava completamente desinformado, eu estava completamente anestesiado por essas coisas que a sociedade coloca pra gente como verdade, por essas mentiras e esses mitos que a gente precisa comer animais para proteína, ou para cálcio, ou para ferro, ou qualquer outra coisa que eles queiram inventar que a gente precisa. Tipo, a gente precisa de proteína, cálcio e ferro, né? A gente só não precisa adquirir isso dos animais, não sei se ficou claro. Bem, enfim, eu queria muito deixar esses questionamentos todos aqui pra gente pensar também como que a gente vai conversar com as pessoas que a gente está tentando fazer enxergar esse problema. Eu acho que se naquele momento eu tivesse sido atacado, eu acho que eu não teria feito uma conexão positiva em relação a isso. Mas se alguém tivesse me apontado, bem, você se sentiu muito mal matando esse animal, né? Então, você não acha que tem alguma coisa errada em pagar para que outras pessoas façam isso para você também? Ou ainda, se você se sentiu tão mal matando esse animal hoje,
e você nunca mais vai fazer isso, você não acha que de alguma forma também é errado pagar para que outras pessoas tenham essa experiência 8 horas por dia, 5 dias por semana, sabe? Eu acho que também faz parte do veganismo a gente englobar outras questões, não só a questão dos animais, que obviamente são as maiores vítimas, mas também dos seres humanos, também dos homo sapiens que estão nesses abatedouros todos os dias, que estão matando esses animais, sendo que se houvessem outras formas, se a gente escolhesse formas mais éticas da gente se alimentar, como consumindo produtos, legumes, verduras, frutas, grãos orgânicos, eu tenho certeza que esses trabalhadores estariam numa posição muito melhor. Enfim, é isso. Estou meio filosófico hoje, meio pensativo, tentando... Eu lembrei dessa história, eu estava tentando, puxar vários links, vários assuntos que eu pudesse relacionar a minha experiência pessoal com essa história e eu queria trazer para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês também vão ter histórias parecidas ou vão ter relatos, ou vocês vão provavelmente agora se lembrar de algum momento no passado onde vocês prejudicaram a vida de algum animal e hoje em dia vocês jamais fariam isso. Dá para fazer várias conexões com essas histórias e com o problema do especismo, o problema da gente tratar algumas espécies de uma forma inferior, como se elas fossem menos merecedoras de carinho, de atenção, de respeito. Então é isso aí. Esse aqui era o relato que eu tinha pra hoje. Até a próxima semana. Beijo.